Salve, galera! Vamos chegando. Começar a nossa live sobre inteligência emocional. Só esperar a nossa palestrante aqui, a Marisol, entrar para a gente conectar com ela. Enquanto isso, vai chamando os amigos, vai chamando a família para poder acompanhar com a gente esse tema muito bacana. Só ver se a Marisol entra aqui para a gente convidar ela. Só um minutinho que a Marisol está entrando. Enquanto isso, ainda dá tempo, chama os amigos. Inteligência emocional é um tema muito bacana no atual momento que a gente tá vivendo. Opa, Marisol apareceu, deixa eu chamar a Marisol. Aproveitar, mandar um abraço aí para nossa gestora da Fenavit Negócios, Ana Paula Queiroga, que está online aqui com a gente, acompanhando a live também. Um grande abraço, Ana, para você, para o Gabriel. Doutora Soraya também online com a gente. Que maravilha, só a galera de peso. Alan Davuit, um abraço, querido. Marisol está conectando. Marisol, não sei se você me vê. Está carregando sua imagem. Eu te vejo. Eu não tô te vendo. Vamos ver aqui o que a gente faz. Vou cancelar e te chamar de novo, tá bom? Vou chamar aqui a Marisol de novo. Agora foi. Eu falei, tá tudo preto o negócio aqui? Tudo jóia, Emily? Tá me ouvindo? Tudo jóia, Marisol. Que maravilha. Você tá cortando um pouquinho. Cortando um pouquinho. Então, espera aqui, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a minha conexão aqui. Vou voltar lá para o Wi-Fi. Vamos ver se melhora. Só um minutinho, pessoal. Perfeito. Deixa a Marisol só mudar a conexão lá que a gente já começa. Enquanto isso, pessoal, vem entrando, chama o pessoal para participar, a família. Inteligência emocional é um tema super importante, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o profissional. Então, essa live para. Manda o link dessa live para os amigos. E é super importante. Vamos ver aqui que a Marisol caiu. Só chamar ela de novo para a gente conectar. Vou chamar a Marisol. Será que deu certo? Agora deu, Marisol. Perfeito. Maravilha, pessoal, tá todo mundo ouvindo direitinho aí? Alguém pode dar feedback de som, de imagem para mim, por favor? Manda os joinhas aí se vocês estão ouvindo, se tá bom o som. Eu acho que tá ótimo, hein, Marisol? Então, manda lá. Tá tudo certo. Esse primeiro comecinho ali, a gente tem que ir alinhando a tecnologia mesmo, não tem jeito, né? Tá ótimo, muito bem. Então é isso, Emily. Normal. Estou aqui a seu dispor, então. Vamos lá, eu quero dar uma boas-vindas para todo mundo que está aqui conectado com a gente. Quero aproveitar, dar
um oi para a galera que está começando a seguir a Fenaviste Negócios agora. E para quem está entrando agora no perfil, eu sou a Emily Rodrigues, faço parte do time da Fenaviste Negócios. E a Fenaviste Negócios é um grande potencializador de novos negócios por meio de parcerias que são atrativas para o setor de segurança privada. Então, você que é empresário do setor de segurança, que é colaborador do setor de segurança, dá uma olhadinha no nosso portfólio, verifica a nossa equipe, o nosso time de parceiros, que com certeza a gente vai conseguir levar muitos benefícios, muita economia para a sua empresa, tá bom? Então depois dá uma olhadinha aí, que a gente tem muito a agregar para vocês. Qualquer coisa pode chamar a gente vai ter uma grande satisfação em atender. E Marisol, mais uma vez eu quero agradecer em nome da Fenaviste Negócios por ter aceito esse convite. E a Marisol é uma mulher incrível, é uma grande especialista no desenvolvimento de potencial humano. E eu queria que você se apresentasse mais aí para o pessoal que está assistindo a gente, Marisol. Tranquilo. Bom, vamos lá, pessoal. Meu nome, então, é Marisol Gimenez, eu sou educadora executiva comportamental, trabalho com palestras, treinamentos, coach de carreira e empresarial. Eu digo que eu gosto sempre de dizer que a minha missão de vida é ajudar para que as pessoas identifiquem, que elas exerçam e que elas realmente acreditem nos seus verdadeiros potenciais e que assim, então, elas alcancem a sua alta performance. Eu trabalho sempre com base, sempre com os pilares da neurociência, da psicologia positiva, da minha fé inabalável no amor de Deus e principalmente acreditar, né, na minha fé no ser humano, no potencial do ser humano. Eu trabalho por essa missão todos os dias, é por essa missão que eu levanto todos os dias, é por essa missão que eu vivo, que eu respiro, e é por essa missão que eu estou aqui hoje para contribuir com vocês aí um pouquinho do que eu tenho de conhecimento e compartilhar com vocês, tá? Bom, basicamente é isso. Acho que me apresentei. Qualquer dúvida pode perguntar aí a mais. Se eu esqueci de alguma coisa, pode dizer, mas é isso aí. Não, tá ótimo, maravilhosa. E vocês já estão vendo o potencial dessa live, o quanto que a Marisol tem a agregar para a gente. Então aproveita, ainda dá tempo. Vai aí no aviãozinho da live, convida os amigos, a família, o esposo, a esposa, o sócio, para poder ouvir realmente sobre esse tema, inteligência emocional. Como eu falei no início da nossa abertura aqui, é um tema muito importante, é um tema que está super atual, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivenciando. Então, vamos ouvir mais aí sobre inteligência emocional. E se durante a live vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, pode deixar no comentário aqui embaixo, que a gente vai respondendo ao longo da live, tá? Então, para iniciar, Marisol, vamos aí de o que é inteligência emocional. Muito bem, pessoal. Bom, antes de a gente começar, eu quero dizer aqui uma coisa para vocês. Eu costumo fazer uma relação de tópicos para que eu não deixe de falar nada importante para vocês. Nosso tempo é muito curto, passa rapidinho esse tempo da live. Então eu gosto, vocês vão ver que de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para o meu computador, é porque eu estou acompanhando ali os tópicos, eu não quero deixar de passar informações importantes para vocês, ok? Bom, então vamos começar lá, ó, gente. Para falar de inteligência emocional, o primeiro ponto que nós precisamos entender é o que são emoções. Inteligência emocional é um termo que se popularizou de uma forma que muitas pessoas já não sabem exatamente o que se trata, né? Então, inteligência das emoções. Mas então vamos entender primeiro aqui o que são essas emoções. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas e elas me respondem que emoção é o que eu sinto. E na verdade não é. Os sentimentos, eles vêm depois das emoções. As emoções, elas são inconscientes, elas são automáticas, elas acontecem de forma involuntária, que a gente nem se percebe, é tudo muito rápido. Então, olha aqui, ó, vamos fazer aqui um exercíciozinho. Vamos pensar aqui numa coisa, tá? Vamos dizer que nós estamos de férias. Olha só, né? Bem nessa época eu vou falar de férias, né? De viagem ainda, né? Numa savana africana, lá nas savanas africanas, olha que delícia, né? Que coisa mais linda. E de repente
você se encontra, se depara com um leão, né? Voraz e faminto. Tá? O cara tá até babando aqui, né? Mas enfim, não dá tempo nem de ver isso, tá? Então, veja bem, quando isso acontece, o que, que acontece no nosso organismo? Tá? A boca seca, o coração dispara, todo o teu sangue, as suas vísceras, eles mandam todo o teu sangue da área digestiva para as áreas onde você precisa para lutar, para ter força, ou para lutar, ou para fugir, enfim, mas para as áreas onde você precisa ter mais força, né? Então ele tira o sangue da sua área digestiva e do seu rosto. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, nossa, você ficou branco de susto, né? Ou a gente fala assim, nossa, me deu até um frio no estômago. Isso aí é feito das suas emoções. Elas são automáticas e você não tem controle sobre isso. Tem uma outra questão também, quando a gente leva esses sustos, que até o intestino da gente, ele para de peristaltar. O que quer dizer isso, gente? Que se você tiver com o intestino cheio, desculpa, dançou, não tem jeito, tá? É verdade, porque isso tudo é involuntário, a gente não controla. Então, isso aí, sim, são as nossas emoções, né? O nosso cérebro, ele ordena para as nossas glândulas que liberem, então, cortisol e adrenalina para que a gente tenha esse poder de ação e que para a gente poder também não só agir assertivamente, mas que a nossa atenção se volte totalmente para aquele problema. Isso é ocasionado pelo cortisol e pela adrenalina. Então, tudo isso acontece dentro do nosso corpo num milésimo de segundo. Na verdade, assim, é menos de um segundo que acontece tudo isso, tá? Então, isso sim são as emoções. E aí, por que eu gosto de falar sobre as emoções? Porque quando a gente fala inteligência emocional, é a arte de controlar as emoções, é uma versão equivocada, é um conceito equivocado, porque eu não tenho como controlar as minhas emoções. E agora, Emily, também eu me lembrei de um detalhe aqui que é muito importante. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre emoções, eu sugiro que assista aquele filme Divertidamente. É um filme infantil, mas ele foi Sensacional. sensacional. Ele foi construído todo baseado na neurociência. Então, eles falam ali sobre as 5 emoções básicas, né? Sobre o medo, a raiva, a tristeza, o nojo, o medo, a raiva, a tristeza e a alegria, né? Enfim, eles falam sobre essas são as emoções primárias, isso é muito importante dizer, não são só essas emoções que nós temos as emoções secundárias, mas eles tratam basicamente dessas 5 emoções. E é muito bacana porque todo o filme é construído de forma que a gente entenda como tudo funciona aqui dentro quando eu estou mediante uma situação de raiva, quando eu estou com medo, quando eu estou tô triste ou quando eu estou alegre, enfim. É muito legal essa questão das memórias de curto e longo prazo. Então, é um filme, sim, neurocientífico, transmitido de uma forma lúdica, infantil. Eu até sempre gosto de recomendar que quem tiver filho, neto, sobrinho, leva para assistir junto o filme. Vai para a sala todo mundo, faz uma bacia de pipoca e assiste junto. E ajuda essas crianças a entenderem o que são as emoções desde criança. Porque a gente, quer dizer, você é novinha, né, Elia? Eu digo assim, eu da minha geração, acho que aqui tem alguns da minha geração aqui também, nós não aprendemos a lidar com as emoções, nós não aprendemos a conhecer as emoções, não é mesmo? Então, para nós, muitos da minha geração, eu brinquei com isso, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Muitos de nós aprendemos que sentir raiva era ruim, era errado, né? Ficar triste era errado. Por que ficar triste? Para com isso. E cortavam aquele nosso momento de sentir, entender o porquê daquela tristeza. E isso tudo é importante para uma saúde emocional. E aí no filme ele retrata de todas essas formas, então eu sugiro e indico aí, pessoal, assistam divertidamente, porque é muito aprendizado. Se quiser assistir uma vez assim como entretenimento, para dar uma relaxada, tudo bem, mas não deixe de assistir como aprendizado uma vez,
porque ali a gente aprende muitos gatilhos, ali a gente aprende muito como lidar com a inteligência emocional. Muito bem, entendendo um pouco então agora do que são as emoções, agora sim a gente consegue responder o que é inteligência emocional, né? A inteligência emocional é a arte de nós gerenciarmos os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Então, que é o que vem depois da emoção, porque a emoção nós não temos o que fazer com ela, né? Então, o termo técnico, vamos dizer que todo mundo diz, é gerenciar as emoções, e sim, de certa forma é, mas eu não controlo as minhas emoções, eu gerencio e principalmente os sentimentos e os comportamentos que vêm depois disso, né? Eu gosto de dizer também, gente, que inteligência emocional, existe uma versão equivocada no mercado, que tem gente que acha, esse negócio de inteligência emocional é coisa de mimimi, é coisa de zen, se eu ficar zen eu não vou produzir. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? A questão da inteligência emocional é eu gerenciar esses sentimentos e me colocar assim na luta, na luta do dia a dia, na batalha, na busca das minhas conquistas, né? Ter resiliência, são inúmeros fatores, mas não tem nada a ver com esse negócio de viver alienado, viver no mundo zen. Nada contra tal mundo zen, daí do zen budismo, eu sou super também, mas não é inteligência emocional, não tem nada a ver com isso, tá? E por que é tão importante a gente desenvolver a inteligência emocional? Eu trouxe aqui algumas pesquisas, gente, assim, trouxe elas bem sintetizadas, tá? Para a gente até não perder tempo com isso, mas sim com o conceito em si, com a informação base. Porque olha só, até agora eu vou precisar dar uma olhadinha aqui, ó. O suicídio mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Uma pessoa a cada 40 segundos no mundo perde a sua vida, não, tira a sua própria vida, né? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Segundo a pesquisa feita pelo ISMA, 30% dos trabalhadores sofrem com síndrome de burnout. Marisol, mas o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que inteligência emocional cura todos esses males? Não, gente, de forma alguma. Principalmente a depressão. Vamos pensar aqui que a depressão, ela é patológica na maioria das vezes, tá? Então eu diria o seguinte, que sim para depressões leves e que não para depressões médias e mais profundas, porque realmente a depressão ela precisa, um desequilíbrio hormonal que você tem no organismo e que você precisa repor isso de alguma forma. Então ela é patológica sim e precisa ser tratada. Entretanto, as leves, porque o que eu penso com essas pesquisas aqui? Eu não acho que a inteligência emocional seja a cura para esses males, mas eu acredito sim que essas estatísticas elas seriam muito menores se as pessoas tivessem tido inteligência emocional, desenvolvido a sua inteligência emocional de forma preventiva. Então, eu acredito que nós não teríamos chego nesses números assim assustadores que trazem essa pesquisa, tá? Ainda falando de pesquisa, olha só. Por que é importante desenvolver a inteligência emocional? Estudos mostram que pessoas com QI, né, QI é coeficiente de inteligência, e QE é coeficiência emocional. Então, as pesquisas mostram que pessoas com QI elevado elas não garantem o sucesso delas. E sim, o que garante o sucesso das pessoas é a forma como elas lidam com as suas frustrações, como elas gerenciam as suas emoções e como elas se relacionam com as pessoas que estão ao seu redor. Isso sim garante o sucesso das pessoas, mas não a inteligência, não o QI, né, o coeficiente de inteligência, tá? Outra pesquisa diz o seguinte para a gente: 80% do nosso sucesso profissional ele advém da inteligência emocional. 80%, tá? Outra pesquisa é a última que eu trago aqui agora, que é da Paid Personal, que diz o seguinte: 90% dos casos de demissão são por conta de falta de inteligência emocional e má conduta. E aqui eu trago uma reflexão. A demissão só acontece para quem é colaborador, para quem é CLT, por exemplo, ou acontece também de um cliente demitir uma empresa?
de um cliente demitir um prestador de serviço? Sim, porque o cliente demite a empresa, gente. O nome só é outra, a denominação só é outra, mas o cliente demite sim. Ele deixa de ser teu cliente, ele deixa de te fidelizar algumas vezes e passa a fidelizar outro, e passa a comprar de outro, passa a ser atendido por outra pessoa. Então, sim, o cliente também demite. E isso entra nessa estatística aqui, de que 90% as pessoas são demitidas por falta de inteligência emocional. Né? Então, bom, pessoal, alguma pergunta aqui? Você está acompanhando? Está tudo certo aqui? Estou Qualquer acompanhando, tá dúvida? tudo certo. Mas Joinha, eu qualquer. tenho uma pergunta, Marisol. Opa, adoro, manda. Pode mandar lá que a gente responde. Diga. Gente, entrando nesse cenário do trabalho, do quanto a inteligência emocional interfere no profissional, né? É, como é que, e diante dessa rotina que a gente teve que mudar, muitas empresas mudaram para o home office, então muda a rotina, como é que a gente consegue lidar essas mudanças com a rotina? Como é que consegue trabalhar a inteligência emocional com a mudança de rotina? Bom, Emily, é muito ampla essa pergunta, tá? Porque cada um reage de uma forma às mudanças. Tem pessoas que estão ansiosas, tem pessoas que estão depressivas, tem pessoas que estão com muito medo, enfim, é bastante amplo. Então, vamos lá, eu vou te dar também uma resposta bastante ampla. A gente precisa, primeira coisa, de autoconhecimento. Eu preciso entender o que é que, para mim, está afetando, o que é que está me tirando do meu eixo. Porque vamos entender uma coisa aqui, Emily. Eu, Marisol, tá? Ficar em casa, em home office, nesses últimos 4 meses, tirei de letra. Eu sempre gostei de trabalhar no silêncio, eu sempre gostei de trabalhar assim, até sozinha mesmo, desenvolvendo as minhas coisas, os meus materiais. Isso para mim é um prazer. Sempre gostei muito de ler e coincidentemente, assim, para mim, eu até terminei ontem, com a graça de Deus, um trabalho bem, bem denso aí que eu estava de cidade e tal. Enfim, mas era um trabalho que precisava de muito foco, muita atenção. Então, para mim, eu não vi quarentena passar, tá, gente? Eu não vi nada disso aí. Agora que a minha vida, eu falo assim, agora que eu estou retomando minha vida, que eu vou ver o que está acontecendo no mundo, tá? Porque realmente eu fiquei imersa nesses últimos tempos. Mas a dica inicial, assim, para uma pergunta ampla como essa, Evelyn, eu digo autoconsciência, autoconhecimento, entender quais são as dificuldades que eu estou passando, para daí entender qual é a forma que eu consigo me desenvolver, tá? Talvez, Emily, no decorrer do nosso bate-papo aqui, essa resposta vai ficar mais clara para você ainda, tá? E se não, nós retomamos ela depois no final, se você achar interessante, tá bom? Bacana, Mais, Marisol. mais alguma coisa? Tocamos? Pode tocar. Muito bem. Então tá, falando ainda então só de pesquisa, aqui arrematando, teve uma pesquisa que foi feito para entender como é que as emoções aconteciam nas organizações, né? E as emoções que mais apareceram, mas assim, disparado, gente, não foi nenhuma pesquisa ali pau a pau, não, sabe? As 3 emoções que apareceram, que mais se destacaram nas organizações foram, primeiro, ansiedade, raiva e melancolia. Então eu preciso lembrar que é o seguinte, que a melancolia, ela deriva da frustração. Tá? Então, eu fico frustrado e daí eu vou ficando aborrecido e melancólico, tá? Então, mais falando de sentimento, então nós temos que falar de falando de emoções, nós temos que falar de melancolia, tá? Mas ela vem das frustrações. Então, olha só, ansiedade. Muitas pessoas pensam, e aí vamos lá, eu tô ansioso, e aquilo vai deixando mais ansioso ainda, né? Calma, gente, calma. É importante a gente entender que a ansiedade e o estresse, porque eles caminham juntos, basicamente, a ansiedade e o estresse, eles
também são positivos, tá? A ansiedade, ela coloca a gente numa questão assim de preparação para o desafio, né? Alguma coisa nova, alguma coisa diferente, e a gente vai se preparando para aquilo. Então, uma certa ansiedade, ela é positiva. Da mesma forma, o estresse num nível positivo, ele também te coloca numa situação de atenção, de foco, de determinação, de buscar alguma coisa, de alguma conquista. Então, também é positivo. O grande problema é quando isso passa do ponto, né? É quando a gente precisa. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Deixa eu organizar a minha ideia aqui. Mas, enfim, quando ela passa do ponto, ele começa a gerar questões sérias na nossa saúde também, tá? Eles causam alterações hormonais, que é a questão do cortisol. E o cortisol em excesso dentro do nosso organismo, ele também provoca certas doenças. Então, para isso que a gente precisa olhar, tá? Então, olha só, excesso de cortisol, então excesso de ansiedade, excesso de estresse, nós estamos falando agora do excesso, né? Que é uma situação que muitas pessoas estão vivendo agora, tá? Para algumas pessoas, alguns perfis, acontece de estar super ansioso, com medo do que vem pela frente, ou está muito estressado porque está muito fechado, muito em casa. Eu fico pensando bastante nas pessoas que têm filhos, né, que têm crianças pequenas e às vezes fechado dentro de um apartamento, essas crianças também não têm muito, às vezes, como sair, tem prédios que estão com seu playground fechado. Gente, é desafio para todo mundo. Então, tem muitas pessoas vivendo esse momento agora de muito estresse e muita ansiedade, né? Mas o que acontece quando eu não me conheço e quando eu não busco alternativas para minimizar isso? Aumento de peso, aumento de pressão arterial, depressão, cansaço, insônia, dificuldade de concentração, perda de memória. E perda de memória, gente, não é amnésia, Alzheimer, não é disso que eu estou falando. São essas perdas de memória que a gente fala, meu Deus, onde é que eu coloquei tal coisa? Meu Deus, o que que eu fiz? Onde é que eu pus isso? Meu Deus, com quem que eu falei? Com que que eu, né? Esse tipo de perda de memória, que às vezes a gente até se irrita com a gente mesmo, porque a gente acha que não pode esquecer. Mas isso é causado também pelo excesso do cortisol, pelo excesso de estresse e de ansiedade. E aí tem um outro problema aí, além disso, tá? Quando esse nível de estresse, esse nível de cortisol fica muito alto por muito tempo, né? Então vamos lá, nós estamos aí há 4 meses praticamente, né? Já fechados, né? Algumas pessoas estão saindo, estão trabalhando, mas de um modo geral, nós estamos aí em isolamento social já há algum tempo. Então, tem pessoas que elas estão já há bastante tempo nesse nível de estresse muito alto. E aí, gente, aí o problema é mais embaixo, tá? Aí O realmente pessoal tá, o pessoal tá se diga. identificando com as características aí, hein? Perda de memória. Pois é, gente, a perda de memória é um problema. E olha, fica pior que o estresse. Realmente é isso. Você está muito agitado, está pensando muita coisa, resolvendo muita coisa, está sufocado, está pressionado. Aí a memória fala, calma, sossega aí, me deixa em paz um pouco, né? Mas olha só, falando aqui do nível muito alto e constante do estresse, a gente tem fraqueza muscular, a gente tem diabetes. Gente, tem diabetes que é causado pelo estresse excessivo, pelo cortisol excessivo. Trombose, depressão grave, síndrome do pânico. E ainda, veja bem, o que é o mais comum que a gente vê é a questão do sistema imunológico. Vai pro saco mesmo, não tem jeito, sabe? Acontece que a gente fica inflamações, enfim, para doenças, estados gripais, virais e tudo mais. Então, olha quanta coisa que o excesso do cortisol, o excesso de estresse, o excesso de ansiedade traz para a gente. É muito sério isso, e olha como é importante nós encontrarmos mecanismos, encontrarmos formas da gente se sair melhor dessas situações. Então, olha só, Marisol, você falou da questão do nível, né? Alto, mas qual é esse nível? Qual é esse limite?
Gente, não tem regra, cada um é cada um. Por isso que a importância de nós nos controlarmos. 9001 Digital, não sei o nome, não sei quem está por trás disso, ela está perguntando aqui, meditação ajuda a controlar? Sim, meditação ajuda. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre meditação e quanto ela te traz para esse momento presente e ajuda a equilibrar a tua frequência, a se acalmar. E ajuda, sim, sim, sim. Muitas pesquisas comprovam isso hoje. Hoje não é dia da gente falar dessas pesquisas, eu não trouxe elas hoje para a gente falar. Mas eu falo muito na minha palestra de felicidade no trabalho, eu tenho bastante pesquisa sobre a meditação e os benefícios que ela traz. Mas sim, ajuda muito, muito mesmo, tá? Bom, retomando aqui, qual é o limite? Não tem uma regra. Cada um tem o seu limite, precisa sim. Gente, autoconhecimento, não deixa de investir nunca, jamais em autoconhecimento. Eu digo assim que o autoconhecimento, ele é a solução para mais de 90% dos nossos problemas emocionais. Porque, não, mais uma vez, não tem regra, não tem como dizer o que dá certo para mim, Emily, não dá para você. Para você é outra pessoa com outras percepções, né? E para cada um das pessoas que estão aqui com a gente, é a mesma coisa, cada um reage de uma forma. Então, eu trago nessas palestras, nessas lives, eu trago possibilidades, mas o caminho que cada um vai escolher para resolver essa situação é único. E a gente consegue isso com autoconhecimento. Tem alguma coisa aqui, né, Emily? Alguém falando alguma coisa? Você Isso, consegue? A Ana a Ana Paula. Paula Queiroga. Isso, acredito que temos que trabalhar a consciência de si para identificar qual o melhor caminho individual para melhorar o nosso estresse. Show, é isso mesmo que a gente acabou de falar. É autoconhecimento, autoconsciência, enfim, é a mesma coisa, né? Mas é muito importante que cada um tenha ciência de como o seu corpo, como você reage às emoções, como você reage às situações, aos fatos da vida, tá? Bom, vamos retomar aqui então com relação ao limite. Tudo bem, e da onde que vem toda essa ansiedade? E aí a gente começa a aprofundar um pouquinho, até para que as pessoas pensem e reflitam um pouquinho e façam essa autorreflexão mesmo, né? Entenderem um pouquinho mais sobre si. Preocupação excessiva. Marisol, você não está falando nenhuma novidade. Não, eu não estou falando nenhuma novidade, então quer dizer que todo mundo consegue, né, se controlar nessa questão da preocupação excessiva. Isso é um gap que nós temos, assim, de um modo geral, né? Nós temos essa tendência de se preocupar com o que não aconteceu, com o desconhecido, com aquilo que pode acontecer. E o nosso cérebro ele é danado para criar fantasias absurdas, né? Então, situações que nunca vão acontecer e a gente fica lá sofrendo antecipadamente. Então, as preocupações, as pré-ocupações, né? Se sentir muito pressionado. E aí, vamos lá, essa questão de se sentir pressionado, quem se sente pressionado é porque está se pressionando. Não é o chefe, não é a empresa, não é o mercado. Essa pressão, esse controle, é a gente que escolhe, né? Não, não estou dizendo que não venha a influência externa, ela vem, mas se ela vai entrar em mim ou não, sou eu que escolho, né? Se eu vou me sentir pressionado ou não, sou eu que escolho, né? Ninguém me põe uma pistola, uma faca aqui e diz, não, agora você vai ficar pressionado. Não é assim que funciona, né? Querer que as coisas aconteçam mais rápido do que possível, né? A gente quer tudo para hoje. Isso é coisa questão do momento agora, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito volátil e a gente aprendeu a ser assim para tudo. Então a gente quer que tudo aconteça muito rápido e não acontece. As coisas têm o seu tempo natural para acontecerem. Eu posso acelerar de uma forma, eu posso até fazer um pouquinho mais rápido alguma coisa, mas de um modo geral, as coisas precisam de tempo para se ajeitarem, para se acomodarem e acontecerem de forma saudável também, né? E assim, o principal, vamos dizer, Emily, é o medo, né? O ser humano, ele é impressionante como nós temos medo de tudo, medo de não conseguir, medo de não ser capaz, medo do desconhecido, medo de não ser aceito, medo de errar, medo, 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 medo. E isso causa-se realmente muita, muita ansiedade. Basicamente, a ansiedade é querer controlar aquilo que eu não posso controlar. Basicamente é isso, tá? E
Gente, eu vou dar uma aceleradinha aqui só porque eu acabei de olhar para o nosso reloginho aqui e a gente tem uma questão que com 1 hora o Instagram ele derruba a nossa live e a gente não pode deixar ele derrubar, porque senão a gente não consegue gravar a live, tá? Então eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente poder passar todo o conteúdo para vocês. Bom, então, questão do controle. Aquilo que eu não tenho controle. Tudo que está no futuro não pertence a mim, eu não tenho esse controle. Então, eu preciso me trazer, o segredo, a estratégia aqui é me trazer para o momento presente. E a primeira estratégia que eu digo para você é o seguinte, faça perguntas para você mesmo, o que é que eu posso fazer hoje para resolver essa situação? O que é que eu posso fazer hoje para resolver, para sair dessa pandemia? Eu não posso fazer nada para sair dessa pandemia. Isso é uma situação que eu não tenho controle. Mas o que é que eu posso fazer hoje para sair melhor possível, né? O que é que eu posso fazer hoje para minha empresa sair melhor dentro da situação, né, dentro do momento, mas sair melhor possível dessa situação. Então eu posso me desenvolver, eu posso estudar cases de empresas que passaram por muitas dificuldades, passaram por muitas crises e aprender com os erros deles e aprender com as situações que eles viveram e de repente começar a implantar desde já. Talvez isso seja possível. Então, buscar soluções possíveis para o agora, para o dia de hoje, ajuda a neutralizar essa ansiedade. A segunda estratégia, gente, é o seguinte, tá? É uma estratégia que eu criei para mim mesma quando eu tinha 15 anos. Hoje não dá tempo de contar essa história. Eu conto normalmente na palestra de inteligência emocional, tá? Mas basicamente, agora presta atenção que isso é sério, tá, gente? Encontre uma nova paixão. Mas calma, por favor, é uma metáfora. Não vão sair por aí fazendo besteira e falar que fui eu que eu falei para fazer, tá? Não é isso. Qual que é a ideia, tá, gente? Olha só. O que eu quero dizer com encontre uma nova paixão? Eu estou ansiosa, eu estou nervosa, estressada, já me fiz as perguntas, já não sei o que fazer, não consegui encontrar solução, então eu encontro uma nova paixão. Nós não nos apaixonamos apenas por pessoas, nós nos apaixonamos por coisas, por projetos, trabalhos manuais, uma aula de dança, uma aula de música, uma aula de canto. Eu me apaixono por, enfim, N atividades que façam sentido, mais uma vez, para cada um de vocês. Não é algo que para mim funciona e que para vocês vai funcionar também. Né? Eu teve uma época da minha vida que eu bordava ponto cruz, adorava bordar aquilo, e eu varava madrugada, passava madrugada e nem via aquilo acontecer. Né? Quando eu descobri na minha vida o gosto pela leitura, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu passava nas férias, na praia, eu passava assim, lendo quase a noite inteira e depois acordava tarde e ia para a praia. Né? Coisa que uma adolescente não fazia, mas era uma paixão. Então desse tipo de paixão que eu estou falando aqui agora. Algo que te tire do foco, te tire daquela situação ruim, de ansiedade e te coloque no momento presente. Quando eu me coloco no momento presente, é a hora que eu neutralizo a ansiedade. E para quem perguntou ali, falou sobre meditação, sim, essa é a estratégia também. A meditação, o mindfulness, principalmente é a que eu mais gosto, né? Tem N técnicas e gosto bastante de várias, mas o mindfulness para mim é algo assim surreal da conexão interna que a gente faz, tá? Bom, gente, vou acelerar aqui um pouquinho, tá? A segunda emoção que apareceu naquela pesquisa, das 3 que mais aparecem nas organizações, é a raiva. E quando nós falamos de raiva, olha só, não raras às vezes nós fazemos e falamos coisas que nós nos arrependemos depois, né? Aliás, é frequente, né? E isso é muito mais frequente, muito mais perceptível quando elas se tratam de emoções mais fortes, como a raiva, por exemplo. A raiva, ela é a campeã para tirar a gente do eixo, para fazer a gente perder a cabeça, que é o que nós chamamos, gente, de sequestros emocionais. Só um detalhe aqui importante, os sequestros emocionais, eles não acontecem só por emoções negativas, vamos dizer assim, não só pela raiva. Os sequestros emocionais acontecem também assim, por exemplo, eu estou no ambiente, me contaram uma piada
que eu achei muito engraçado, então eu dou aquela gargalhada, né? E de repente eu me percebo, nossa, eu estou fora do contexto, né? Eu estou num ambiente que eu não poderia ter me expressado dessa forma e fico ali constrangido. Isso é um sequestro emocional também, tá? E outros positivos também que tem. Mas aqui o foco hoje é o sequestro emocional proveniente da raiva, tá? E o que que acontece? Alguns desses sequestros emocionais que nós temos pela raiva, alguns eles podem até ser inofensivos, mas a maioria deles não, né? Por dois motivos principais. Primeiro, porque eu descarrego no meu corpo uma quantidade de cortisol absurda, né? E nós já entendemos ali que o cortisol ele provoca todas aquelas doenças e compromete a nossa qualidade de vida. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, gente, é porque realmente a gente compromete os nossos relacionamentos. Nós causamos nas pessoas, quando nós temos esse sequestro emocional, que a gente fala besteira, que a gente fala um monte de coisa que não é o que a gente pensa de verdade, é, nós ferimos as pessoas emocionalmente. E eu não estou falando da pessoa ficar dodói, da pessoa ficar magoada, não. Eu estou falando de feridas emocionais. E aí também é papo para uma outra live, que é bastante sério e profundo, mas é o que nós realmente causamos quando nós temos esses surtos, né? Essa cegueira de perder a cabeça e agredir e falar barbaridades para as pessoas, né? Muito bem. Tem uns estudos que dizem, gente, que esse tempo do sequestro emocional, ele dura em torno de 6 segundos. 6 segundos. Mas é o tempo suficiente para a gente fazer besteira, tá? Muitas pessoas, né, cometem, às vezes, até crimes por passarem por esse momento de sequestro emocional. É muito rápido, gente, mas se a gente não tiver consciência, mais uma vez, autoconsciência, autoconhecimento, sim, nós comprometemos os nossos relacionamentos e às vezes até a nossa vida, né? Como eu acabei de falar aqui agora. Então, olha só, qual que é a estratégia para essa questão dos sequestros emocionais? Logo que eu entendi que em média ali, vamos lá, mais ou menos 6 segundos, e que é muito rápido, entra aquela técnica da vovó, sabe aquela técnica antiga que dizia conte até 10? Sim, gente, ela é válida, né? Porque quando eu me percebo, veja bem, eu já tenho autoconhecimento, eu já sei como é que eu reajo, eu sei que começou a esquentar, né? A gente começa a ficar vermelho, a gente começa a esquentar aqui, né? De raiva, né? É essa reação que a gente tem. E aí eu começo a me perceber que a coisa vai feder, alguma coisa aqui vai dar ruim, porque eu já sei quais são, como me aconteceu das outras vezes, através do meu autoconhecimento. Muito bem, então conta até 10, sim. Eu particularmente, então vamos entender um pouquinho de neurociência. Eu particularmente, eu não sou muito favorável à técnica do contar até 10 pelo seguinte, quando uma pessoa está tomada de emoções, no caso a raiva, isso é emocional, ela está dominada pelo sistema límbico dela, pelo sistema emocional dela. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar ela desse sistema, ela não, no caso a gente, né? Preciso tirar, eu me tirar desse sistema emocional. Aí se eu vou contar até 10, esse até 10 está no meu piloto automático, gente. Eu aprendi isso quando era criança, hoje eu conto até 10 de olho fechado, fazendo outra coisa, e você está entendendo? Então ele também está lá nas minhas memórias de longo prazo. A minha estratégia que eu sugiro é o seguinte: busque uma alternativa que não esteja tão no automático. Contar, por exemplo, 1999, 1998, 1997. Isso já está um pouquinho fora daquilo que eu estou tão acostumado a fazer, tá? Uma outra alternativa, gente, que aí isso é uma coisa que eu usei já há muito tempo, muitas vezes comigo, tô no telefone, a pessoa tá falando um monte de porcaria lá, um monte de coisa que não vale a pena, tá? Mas eu tenho que escutar, né? Então, às vezes eu olhava para minha mesa e começava a pensar, isso aqui eu preciso fazer amanhã, isso aqui eu preciso fazer depois. Por quê? Para que aquela energia, aquela coisa ruim não chegasse em mim. Tá? E como são 6 segundos, 10 segundos, é muito rápido, você não fica ali 2 horas a pessoa falando sozinha e você pensando em outra coisa. É só aquele tempo de você bloquear esse sequestro emocional. Isso é inteligência emocional. É se conhecer e ver qual é o teu limite e você gerenciar essas situações, tá? Muito bem. Vamos lá. Esse aqui nós vamos pular porque nós não temos muito tempo. Vamos lá. Agora uma dicasinha sobre esse negócio, isso eu não posso deixar de falar, que é muito legal. Gente, olha só, quando alguém estiver surtando do teu lado,
tá? Marido, eu não sei nem se a gente tem mais homem ou mais mulher aqui na live, mas vamos lá, vamos pensar aqui. Sabe o marido quando começa a falar e encher a cabeça da gente? Tá. Quando teu marido, tua esposa começar a surtar do seu lado, é o seguinte. Então lembra assim, que esse sequestro emocional, essa raiva, essa coisa ruim, assim, ela é emocional. Você tem que tirar ele dessa situação, você tem que levar ele para um momento racional. Ele precisa pensar racionalmente em alguma coisa. Então, sabe pergunta boba, assim? O encanador vem amanhã, você marcou com o encanador, qualquer coisa assim, boba, mas que seja racional, que ele tenha, que a pessoa tem que parar. Eu conto isso, gente, eu falo porque eu usei essa estratégia um monte com meu marido já, sabe? Ele é bem surtado. Hoje não, hoje ele tá bem bonzinho, mas do ano passado para trás ele era bem surtadão. E eu usava direto essa estratégia com ele, sabe? Perguntar assim, pagou a conta de luz? Se eu quero saber se pagou a conta de luz, né? Mas enfim, que dia que vence conta de luz? Essas coisas assim, sabe? E aí o que acontece com a pessoa? Quando ela para e ela te responde, e ela acessa o neocórtex dela, que é a parte racional, a gente corta aquele vínculo emocional. Às vezes ela até retoma na discussão, mas até ela se perde. Gente, é muito engraçado, tá? Ele gaguejava às vezes, ele já nem sabia o que ele estava falando e tal. Pura estratégia. E inteligência emocional é isso, gente. A gente entender um pouquinho como o cérebro funciona e criar estratégia. Pronto, não tem mimimi, não tem frescura. É simples assim, tá? Então, ó, tá aí, hashtag fica a dica e marca isso aí, porque, puta, ficar aguentando gente na orelha da gente, ninguém merece, tá? Mas vamos lá então, pessoal. A terceira emoção, então, era a melancolia, que deu naquela pesquisa que nós trouxemos no começo da live, a melancolia que é originada da frustração, tá? O que é a frustração, na verdade? A frustração é quando a gente cria uma expectativa muito grande a respeito de algo, de algum fato, de alguma pessoa, né? A respeito de alguma pessoa, e a gente não é correspondido, a gente não recebe aquilo da forma como a gente esperou, né? Enfim, e a frustração, ela também é importante para a gente pensar no seguinte: ela não é totalmente negativa. Porque às vezes a gente fala, nossa, a pessoa está frustrada, é ruim. Não é bem assim, não, tá? Todas as emoções, por mais que elas pareçam negativas, elas têm o lado positivo delas também. Olha só, se você teve uma expectativa sobre algo, é porque você ambicionou alguma coisa, você quis alguma coisa, né? Uma vez que você quer alguma coisa, que você tem alguma ambição, eu não estou falando aqui de ganância, estou falando de querer, de sonhos, de objetivos, de buscar alguma coisa, né? De ambicionar algo melhor. Você entra em ação, você entra em movimento. Então, se eu entro nessa vibe de que, não, frustração é negativa, eu preciso cortar isso, eu não posso ficar frustrado, eu também não entro em ação. Eu começo a cortar, eu começo a podar possibilidades de evoluir também, de eu buscar novas alternativas. Então, não, a gente tem que se colocar sim, inteligência emocional é se colocar a serviço, se colocar em ação, se colocar em movimento, né, de uma forma positiva. Tá? Com relação à frustração, o que é o antídoto para a frustração? Resiliência, entrar em ação. Mais uma vez, trazer para o momento presente. Né? E a resiliência, o que quer dizer isso, essa tão falada resiliência? Sair de um estado emocional, de uma frustração, de alguma coisa ruim, que eu estou me sentindo mal, e me colocar o mais rápido possível numa situação mais favorável. Tem um outro conceito de antifrágil, muito legal também, mas nós não vamos entrar aí, eu vou ficar só com esse conceito base de resiliência pelo nosso tempo, mas enfim, basicamente é isso, é sair de uma situação desfavorável para uma situação favorável, tá? Esse é o antídoto que nós temos para a frustração, e é entrar em ação. A estratégia aqui, gente, é virar a chave mais rápido. Porque olha só, quantas vezes nós temos um problema e nós ficamos ali vivendo, remoendo naquele limbo emocional, né? E fico sofrendo e remoendo aquilo que eu não sei nem onde é que a gente quer chegar, remoendo tanto tempo o mesmo problema. A questão é, dá para resolver? Já aconteceu, aquilo já aconteceu. Então vamos buscar solução, vamos buscar o que a gente pode fazer. E mais uma vez, entender o que é que eu posso fazer hoje para sair desse problema. E começo a treinar o meu cérebro para uma visão mais positiva. Tem sempre solução, gente. Não adianta. Pode ser a pior situação, pode ser a pior coisa que te aconteceu na vida.
Todas as situações são duais. Todas elas têm o lado bom e o lado ruim. Basta entender o que é que você quer enxergar primeiro, não é mesmo? Então, para sair dessa situação de frustração, se você está aí em casa, está há mais tempo vivendo esse momento de frustração por algum problema, para de olhar para o problema e começa a olhar para a solução. A gente precisa aprender, até tem uma passagem que para mim ficou muito marcante do livro Segredos da Mente Milionária, que ele diz o seguinte: a gente tem que olhar para o que a gente tem, não para o que a gente não tem. E a gente fica ali pensando no que a gente perdeu, pensando, remoendo tudo aquilo que a gente não tem. Deixa isso de lado. O que você não tem, não tem, mas e o que você tem? O que você pode fazer para ter resultados melhores, para solucionar aquele problema? Sempre tem um caminho e sempre tem uma solução, tá? E aqui, deixa eu ver só, eu queria comentar mais alguma coisa. Queria, assim, sobre a questão do olhar positivo sobre as coisas. Nós temos uma tendência muito grande a ficar somatizando o lado negativo, as coisas ruins. E lembre que as situações mais, e elas sempre, sim, têm o lado positivo. É ele que a gente precisa olhar para o lado positivo e para a solução, e não para o problema. Emily, eu tinha mais umas coisinhas aqui, mas eu acho que o nosso tempo já está no limite, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, pessoal, eu me empolguei ali e acabou que Não, Marisol, não... sensacional. Tem que ter pelo menos a parte 2 dessa live, inteligência emocional, que o pessoal está se identificando. Que maravilha! O Muito bem, eu pessoal estou se olhando. identificou. Eu já anotei aqui várias dicas que você deu. Queria aproveitar, acabei de ver aqui o senhor Avelino entrou. Um abraço, Avelino. Inteligência emocional é um tema incrível, né? A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre ele. Vamos pensar, quem sabe, aí na live parte 2. Eu acho que a galera vai gostar. Vamos amadurecer, com certeza, com certeza. Tem muitas coisas. Nossa, inteligência emocional é muito vasto, né? Eu gosto bastante também de falar sobre os pilares da inteligência emocional, que é autoconhecimento, autoconsciência, que é autoconhecimento é a mesma coisa, né? Autogestão, automotivação, empatia e habilidade social. Eu adoro falar sobre esses pilares, mas também, assim, cada pilar desse dá uma live também, né? Porque eles são bastante extensos e profundos. E aí, sim, como eu gosto muito de trabalhar a paralelo com a neurociência, aí eu gosto de embasar com pesquisas também. Nossa, é muito vasto e muito rico também, né? Conteúdo. Eu sou apaixonada por inteligência emocional, e aí eu conto outro dia também, desde muitos, muitos anos, né? Desde menina lá. Mas, enfim, tá aí. Eu também adoro o tema. E ficaria aqui ouvindo, anotei tudo que você falou, inclusive a dica aí de com o namorado, com o maridão em casa, funciona bastante. Eu acho que foi uma das principais que a galera anotou. Essa é boa, essa é boa. Essa eu usei e validei, gente. Tá validada essa daí. Muito legal. Marisol, infelizmente a gente tem pouco tempo aqui pela live, mas eu quero Sim. agradecer mais uma vez em nome da Fenaviste Negócios. Você ter aceito esse convite, realmente sensacional. É muito prazeroso ter tido essa conversa com você, escutar, aprender um pouquinho mais. Muito obrigada. Pessoal, siga a Marisol. Marisol, se você puder também colocar aí o seu canal para a galera te seguir. Vou colocar aqui, pessoal. Outra, mas agora você me colocou um desafio daqueles, né? Porque. Ah, não. Aqui, ó. Eu coloquei aqui, só tem uma arrobinha aqui na frente. Puta, Emily, você não faz isso com uma pessoa de terceira idade que nem eu. Tá aqui. Esse é o Instagram. Pessoal, no LinkedIn eu estou como Marisol Gimenez e no Facebook como Marisol Gimenez, coach de carreira e empresarial. Tá? E esse link que eu coloquei aí é esse que eu estou transmitindo aqui agora, que é do Instagram. Tá? Vocês me acham em todas essas mídias sociais, essas redes sociais. Tá? Emily, eu que agradeço a oportunidade. Enfim, nós estávamos quase engatando um negócio antes da pandemia chegar, né? Um projeto aí bacana, e no fim veio toda essa situação, mas é um prazer enorme
poder compartilhar conhecimento. Eu falo, essa é uma missão de vida para mim mesmo, eu vivo por isso. E, enfim, estou por aí, sempre que eu puder, estou à disposição aí para contribuir, tá bom? Obrigadão, Marisol. Aproveito. Quem não conhecia a Fenaviche Negócios, começa a seguir a gente. Temos um conteúdo muito bacana. Esse mês a gente tem novidade, com certeza vamos vir com outras lives com temas sensacionais, assim como esse que a gente fez com a Marisol. E siga a gente, dê uma olhada no nosso portfólio de parceiros. Inclusive, quero mandar um abraço para os parceiros que eu vi que entraram aqui, o Alan da Buit, o Thiago da 9001 Digital. Um grande abraço para vocês. Um abraço também para a Silmara, que eu vi aqui conectando com a gente, com o seu Avelino Lombardi. Um grande abraço. Pessoal, qualquer coisa, pode deixar sugestão também aí de temas que vocês querem ver na live que a gente traz para vocês. Muito obrigada pela participação, Marisol. Gratidão mais uma vez. Tenha uma boa noite para vocês. Muito bem. Beijo, pessoal. Obrigada pela audiência aí. Beijo, Evelyn. Conte comigo. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá bom? Fique com Deus, inclusive, pessoal. me lembraram aqui que a Laura também entrou. Um grande beijo, Laura. Obrigada pela participação. Tchau, tchau, galera.